pessoal! Camila Samurai P na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje, eu estarei lendo um texto do meu amigo Waifu Sen. E o texto é Love Doll 4. Qual será o futuro das Love Dolls? Esta foi uma pergunta que eu encontrei no Doll Forum e gostaria de comentar com os senhores. O post já começa nos dando algumas ideias legais de se pensar. Oh meu Deus, o Twitter não está ajudando hoje. Muitas pessoas pensam no futuro, pensam que o futuro será Love Dolls. Muitos pensam que androides serão legais. Muitos pensam que o VR7 será o futuro. Mas qual é a sua perspectiva para as Love Dolls? Não tem coisa melhor para alguém que é entusiasta das dolls ou só gosta de pensar a respeito e ler um fórum sobre as Love Dolls, porque ao ver das pessoas, o falar expande a expectativa que tínhamos a algo maior e bem mais empolgante que antes. Vamos começar com o relacionamento com a IA. Dentro do fórum, uma pessoa comentou sobre ter uma inteligência artificial dentro da doll. E junto disso, você ter no celular, no seu computador ou em qualquer dispositivo móvel, ter a companhia dela lá. Imagina, você ter uma real interação com uma pessoa que você ama, em uma escala muito mais realista que te seduz não só pela voz, mas por ser aquela pessoa que lhe é interessante, divertida e muito boa de se conversar. Consegue puxar diferentes assuntos, conversar com você sobre qualquer coisa e estar em qualquer lugar quando você quiser. E ser uma única IA dentro da sua doll ou qualquer dispositivo faz disso ainda melhor, porque você realmente vai poder simplesmente se deixar convencer de que é real e que você está tendo ali algo real. Então imagina, tu curte esporte ou algum outro hobby. Você pode sair com uma moça assim. Ela curte as mesmas coisas que você pode colocar as características únicas nela do que somente ela vai gostar. Tudo isso dentro de uma IA, melhorando o relacionamento e criando ali uma espécie de ser humano artificial que seria uma perfeita companhia para você. Não importa se ela te ama de coração ou não, porque na verdade, se fosse um ser humano real, você também não sentiria isso. Você também não saberia isso, desculpe. Você também não saberia isso. Você apenas levaria as atitudes que a pessoa tem com você, dizer se é verdade ou não, que ela te ama, pelo menos para mim isso não importa. Apenas o sentimento e as atitudes da pessoa importam. Vamos adentrar no mundo... Vamos adentrar ainda mais nesse mundo indo para o que mais gostamos e queremos. O aclamado Jeju. Espera aí que caiu aqui. Achei. Aqui vou colocar um post feito pelo usuário Aliendroid, para termos uma melhor visão disso. Espera só um minuto aí que eu vou traduzir. Vejo uma trajetória ascendente explosiva nos próximos 10 anos, porque os homens optarão por Love Dolls devido às várias tendências atuais de namoro, custos de ter uma família, custos de namoro e etc. O que eu quero ver são dolls jejuais femininas no Walmart, ao lado da seção de vibradores para pandarinhas, para que possamos ter a tal igualdade. Mas eu esperaria que as lojas de Love Dolls individuais aparecessem primeiro. Eu acho que alguns governos podem tentar proibi-las, pois elas serão responsabilizadas por uma queda acentuada na taxa de natalidade, já que os homens optarão por essas dolls em uma idade jovem e depois que eles provam dessas dolls,
acham quase impossível para mudar para Pandorinhas reais. Aqui está um exemplo. Eu namorei muitas mulheres e eu sou casado. Mas antes de comprar as minhas dolls, nunca fiz jeju com uma estrela de filmes adultos. Agora posso fazer jeju com uma estrela de filmes adultos, jeju com várias dolls. Uma após a outra, a qualquer hora e quando eu quiser. Como no dia de manhã, de tarde e de noite. E talvez algo rápido antes da minha esposa me agarrar. Então eu nunca fiz tanto jeju na minha vida. Na verdade, em pouco tempo, talvez 6 meses, provavelmente farei mais jeju nesses 6 meses do que em todos os meus 45 anos anteriores. Agora, imagine passar do jeju o tempo todo, a qualquer hora, para uma namorada que muitas vezes está em seu ciclo ou não está com sua vontade. Que está em seu ciclo ou não está com vontade. Ou você não pode esperar que uma Pandorinha faça jeju o dia todo. Isso é simplesmente irracional. Então, um jovem optará pelas dolls em vez de uma mulher de verdade. Acho que não haverá uma terceira guerra mundial tradicional. A gente terá uma guerra civil global. Por exemplo, veremos China e Estados Unidos juntando forças para cooperarem para um lutar contra o outro e lutar um contra seus próprios cidadãos do outro. Essa é a minha predição. Vemos aqui que esse cara está vivendo o sonho. Jeju pela manhã, jeju pela tarde e jeju pela noite. E é como ele mesmo disse, estou tendo mais jeju nesses 6 meses do que em todos os meus 45 anos. Do que toda a minha trajetória até agora. O que eu penso é que conforme alguns caras forem entrando no mercado das dolls, as vantagens começarão a ser ditas e expostas por eles mesmos. Algumas vantagens são não ter risco de traição, sem nenhuma falsa acusação, tanto no micro quanto no macro, não engravidar, não encher o saco, jeju quando quiser, paz, virgindade e etc. Vamos falar então sobre o último tema dito pelo Alien Droid. Homens sendo perseguidos por terem love dolls. A realidade é que isso não vai acontecer. No máximo que pode acontecer é algum tipo de proibição em escala menor. Vamos imaginar uma realidade próxima à do filme Jogador Número 1. Para quem não sabe, Jogador Número 1 é um filme onde existe óculos de realidade virtual capaz de fazer as pessoas se sentirem completamente imersas em um outro mundo. Só de imaginar que essa é provavelmente a maior expectativa de uma porrada de pessoas na nossa sociedade, já descarta a proibição das dolls. Porque mesmo que você as proíba, ou proíba os homens de consumirem dolls, são os homens aonde a barganha... desculpe. Porque mesmo que você as proíba, mesmo que você proíba as dolls e proíba os homens que se relacionam e consumem elas, são homens aonde a barganha dos relacionamentos não existe mais. São homens que não querem mais saber de relacionamento com Pandorinhas. Mas o Alien Droid tem esposa, como dito no próprio post. O que acontece é que essa perseguição dos homens devido aos Love Dolls só ocorreria num cenário dito pelo próprio Alien Droid, onde muitos já pararam de se relacionar com Pandorinhas e estão somente relacionando com dolls. E a minha argumentação é que a realidade virtual no futuro será tão realista e tão boa que mesmo com a perda das dolls, se relacionar virtualmente com a IA será infinitamente melhor. Mas é só cancelar de vez tanto VR quanto dolls. Em um mundo assim, as pessoas vão querer cada vez mais o mundo VR. Imagina entrar em um mundo VR onde você é um aventureiro,
e entra em cavernas e mundos completamente únicos e intrigantes. Imagina um Starfield em realidade VR igual ou próxima do jogador número 1. Seria fantástico, e essa realidade é algo que todos querem. Todos querem ver isso. As panelinhas, os homens, os trans e tudo mais. Isso, obviamente, vai escalar a um ponto onde se relacionar de forma VR será muito melhor do que se relacionar com Pandorinhas. Eu acho que os homens continuarão, com uma boa parte deles ainda querendo se relacionar com uma Pandorinha de carne e osso, mas existirá uma parcela grande que adotará as dollzinhas como oportunidade de relacionamento. E esse foi o texto dele. E assim, o que eu posso adiantar é que assim... Não, o que eu posso agregar, desculpe. É que a garganta tá meio ruim. O que eu posso agregar nisso é que ele tá completamente certo. Porque assim, eu acredito que de primeira vai sim haver uma perseguição, mas vai ser bem curta. Porque com a demanda dos relacionamentos caindo, a natalidade caindo e principalmente a ascensão das inteligências artificiais vai fazer com que a nossa sociedade, pouco a pouco, se torne mais distante um dos outros. As pessoas serão mais distantes do que são hoje. Num mundo onde o cara pode ter uma doll, uma ginoide, eu sou a favor de ginoides e androides, tá, gente? Eu sou muito mais a favor de ginoides e droids, onde ele possa ter uma ginoide, uma droid, ou até mesmo uma doll, como o cara fala aqui, ou até mesmo uma IA, que não tem a forma, que seja tipo, sei lá, Blade Runner. O cara vai preferir elas, porque é menos custoso, não te apurrinha o tempo todo, não vai poder te falso acusar, não vai poder destruir a sua vida, não tem problema de traição, engravidar fora da hora, ciclos de coisa e tal. Porque assim, as pandareiras dizem, mas isso ameaça a nossa liberdade. Onde? Onde ameaça? A gente não vai obrigar vocês, não. A gente vai construir nossos próprios subterfúgios, assim como vocês construíram os seus e não ligaram pra gente. Porque essa história de que, é nojento um homem ter uma doll, ter uma ginoide, ter isso, sabe, cozido. Sendo que o pessoal acha super normal e até impulsiona a Pandorinha ter vibrador e consolos, no mínimo não humanos, né? No mínimo não humanos, pra não dizer outra coisa. Porque eu já vi muita merda no Twitter, no X. Acredite, o buraco nisso é muito mais embaixo, literalmente. Mas com todas essas vantagens, você acha que os caras vão querer? Porque vai ter uma pressão conservadora para tentar barrar isso. Mas como vai ser um mercado em ascensão, mesmo com contrabando, o pessoal vai querer isso, vai forçar isso. Vai querer ter isso nas suas vidas. Eu já fiz lá um vídeo sobre o anime Chobits, que explora bem isso. Que tem lá os persocons, que são androides hiperrealistas. Que você só consegue diferenciar porque eles têm orelhas mecânicas, que parecem elfos. Recomendo muito ver esse anime, é muito bom. Porque ele realmente ele entra, estuda e mostra essa dinâmica de pandorinhas sendo trocadas por persocons, homens se apaixonando por suas persocons. Tem aquela história, um persocon pode ser melhor que uma mulher humana? Em Detroit Become Human é dito que os homens estão preferindo mais relacionamento com as IAs e as droids do que com pandorinhas normais. Essa é a grande questão. Porque é muito mais barato, fácil e menos problemático. E quem está impulsionando esse futuro são as próprias pandorinhas.
São as próprias Pandorinhas que estão impulsionando isso. Os caras estão acuados porque eles são proibidos de revidar. Ao mesmo tempo que eles são impelidos a isso, para dar desculpa para criar mais lei e piorar a situação. Mas eu concordo totalmente com esse texto. E é uma coisa que eu acredito. Eu acredito que, tipo, eu chamo isso de um holocausto final. Como diria o Raccoon. É a cartada final, ultra artificial. As IAs e as ginoides é a atacada final, é o holocausto final. Porque assim, mesmo quando o pessoal tem suco de fruta de saquinho, tem os seus tangues, tem os seus suquinhos em pó, o pessoal ainda tem gente que ainda prefere suco natural. Ou comer só a fruta mesmo. Mas essas pessoas são minoria. Estão cada vez diminuindo mais. Assim será no futuro. Ainda vai ter cara que vai querer se relacionar com Pandorinha, mas infelizmente a maioria... Não, infelizmente o caçamba. Felizmente, a maioria dos caras vão querer mais. Porque como eu já disse lá no outro vídeo bem mais antigo aqui do canal, os caras vão preferir isso não por uma questão de despertar, mas é movido pela cabeça de baixo mesmo, porque é muito mais fácil, barato e menos custoso, no sentido social da parada. Vocês entendem isso? Eu vou deixar os links aqui na descrição. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curta, comenta, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e até a próxima. Valeu aí, Wafu!